de autoelogios, o STF voltou a ser a mesma corte de sempre. Em sessão administrativa virtual, o Supremo rejeitou proposta de mudança em seu regimento interno para proibir decisão monocrática contra atos dos outros poderes. Os ministros rejeitaram proposta de Marco Aurélio e mantiveram a regra que os autoriza a derrubar sozinhos decisões do Executivo. A maioria seguiu o voto de, olhem só, Alexandre de Moraes, que propôs manter tudo como está. A regra se aplica a decisões sobre atos do presidente da República, dos presidentes do Legislativo Federal e do presidente do STF. As críticas de Marco Aurélio ao excesso de decisões monocráticas que interferem nas ações dos demais poderes já são antigas. Para ele, essas decisões causam insegurança jurídica e instabilidade no país. Zé Maria. Eu acho que isso é uma falha na legislação, mas a Constituição permite, a legislação também. Qual é a falha? É a seguinte: um projeto de lei, para ser aprovado na Câmara, tem que passar pelas comissões permanentes, depois pelo Senado Federal, depois do plenário da Câmara, Senado, depois a sanção do presidente da República e um ministro do Supremo, um dos 11, derruba tudo, torna a lei inconstitucional ou não aplica, ou deixa para depois, como já aconteceu em várias propostas, vários processos, como é o caso, por exemplo, do juiz de garantia. E mais, um juiz dos 11 acaba anulando um ato perfeito do presidente da República. É o caso de nomeações do próprio presidente Jair Bolsonaro, no caso de ministérios, que já aconteceu, diretor da Polícia Federal, casos em que a Constituição dá ali poderes ao presidente de definir. Então, um ministro, ele faz um ato assim. A possibilidade de decisão de um só juiz, ela foi deixada na Constituição como uma urgência, né? O caso de um habeas corpus, o caso de uma prisão preventiva ou desobediência grave à Constituição imediata, e ali, imediatamente depois da liminar, o juiz ou o ministro levaria ao plenário para o Supremo decidir. E a gente vê que decisões liminares aqui ficam por anos, né? Nunca o plenário analisa, a não ser quando uma questão de grande relevância. Então, eu acho que o Congresso é que tem que acordar e reparar isso, fazer uma emenda à Constituição dizendo que um ministro do Supremo não pode interferir em outro poder ou ato perfeito de outro poder. Acho que isso não é assunto de regimento interno. Eu não reconheço o regimento interno do Supremo como superior a decretos, leis e à Constituição. As leis têm hierarquia. E você, Fiuza, o que é que pensa? Não, acho que o Zé disse tudo. Realmente há uma imperfeição, né? Há uma brecha que permite que eles façam esses arroubos, né? Essa decisão do Alexandre de Moraes, por exemplo, de impedir a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal pelo presidente da República, isso é um absurdo completo, né? Inclusive pela falta de fundamentação. Ele veio ali com mais uma daquelas alegações fúteis, né? Dizendo que não havia uma relação, havia uma espécie de compadrio, é uma justificativa de fundo de quintal, né? E barrou no grito ali na mão grande. Isso não foi para o pleno, né? E vários outros momentos, Celso de Mello acabou de fazer também um arrobo, divulgando, jogando no ventilador uma reunião de Estado, decisão monocrática também, sem nenhuma justificativa plausível. Então, evidentemente que no judiciário, qualquer decisão que abra mão do colegiado, que abra mão do tribunal, o tribunal não é uma pessoa, o tribunal é uma corte. Né? Você lembra aquela decisão do desembargador Favretto soltando o Lula no meio da Copa do Mundo? Isso foi revisto. Sem revisão vira ditadura, né? Então, é isso aí, tem que ser corrigida essa brecha legal. Agora, o Supremo tem que ter juízo, né? sem trocadilho, tem que ter juízo, tem que ter compostura, bom senso e decidir essas questões em plenário. Diga, Augusto. Olha, em primeiro lugar é estranho, é que de novo o relator é o Alexandre de Moraes, só ele está trabalhando lá, não?
Além do Celso de Mello, que se nomeou perseguidor-geral do presidente da República, quem mais está cuidando do quê? De qual processo? Tudo está com ele? É assim, sorteiam, cai com ele, os outros estão entregando, não estou entendendo. A decisão monocrática é uma coisa sórdida, né? Sórdida, porque eles só mantêm isso aí, só votaram desse jeito, porque ultimamente o Supremo, que é um arquipélago composto por 11 ilhas que não tem comunicação entre si, era assim que vinha sendo, depois que surgiu a Comissão Libertadora, lá, a segunda turma, Libertadora de Bandidos, né? Depois que surgiu isso, eles estão com bancadas ali, e se unem essas bancadas para quando tem de prevalecer o corporativismo. Eles acabam de dar uma demonstração de corporativismo explícito ao acharem que faz sentido, sim, esse inquérito do fim do mundo, que apura fake news e só apresenta como prova ameaças, também mal ajambradas. Eles acharam que é normal, porque em nome do corporativismo. Também só votou contra o Marco Aurélio. Nesse caso eu tenho de concordar com ele, e nesse aqui também. A decisão monocrática, ela é sórdida, porque ela dá o direito ela permite que um ministro, um homem, um funcionário público, tome uma decisão que corresponde à decisão de um imperador, né, da medieval, coisa desse, na era medieval. O Supremo é presidido por um homem que foi só advogado do PT, esse é o currículo dele. Foi advogado do partido, foi advogado do partido em campanhas eleitorais, foi subordinado, né, foi assessor do Zé Dirceu da Casa Civil e foi advogado-geral, o chefe da Advocacia Geral da União, caso do Toffoli. Ele foi 2 vezes reprovado por despreparo nas tentativas que fez para ingressar na magistratura paulista. Como é que ele pode ser ministro? Porque ele foi lá para servir ao PT. Esse discurso mostra quem é o Toffoli. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Preside o tribunal que está investigando a mentira, fake news. Então, esse Toffoli pode tomar uma decisão que interfere na vida do país solitariamente, monocraticamente. Eles fizeram com que isso continue, né? Decidiram que isso vai continuar. Pois o Congresso, se não fosse pusilânime como é, na sua maioria, se o Rodrigo Maia não tivesse uma altivez de Araque, que só se manifesta quando ele quer provocar algum ministro ou prejudicar o Poder Executivo, ele já teria votado uma emenda constitucional que deixe claro que o tribunal é composto por 11 juízes que têm que trabalhar mais. Estão descansando da pandemia, agora vão entrar em recesso porque eles estão cansados de ficar em casa. Sim, trabalharam muito aqui. Trabalharam o quê? Está todo mundo com processo empilhado lá. Eles demoram 200 anos para julgar, não condenaram ainda, não julgaram ainda nenhum deputado. Julgaram 1, 2 casos, se tanto. No caso do Petrolão, dos denunciados pela Lava Jato. Isso é supremo que se apresente? Pois bem, cada titular do timão da toga aí pode decidir sozinho como vai ser a sua vida. Então pressione o seu deputado aí, manda ter um pouco de vergonha, né, na cara mesmo, e acabe com essas abjeções, né, que existem no Supremo e que deformam completamente o sistema jurídico brasileiro.